Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de uma maneira muito simplificada. Hoje eu trouxe para você aqui frases em inglês com pronúncia simplificada e com uma tradução, para que você possa estar aprendendo a falar a frase em inglês por completa. Nas frases em inglês aqui, eu trago algumas dicas para vocês, eu ressalto alguns verbos, algumas estruturas que são importantes na língua inglesa, para que você possa sair dessa aula de inglês aprendendo muito. Não só você ver a estrutura, mas você ter alguma explicação sobre a estrutura ajuda muito também a você estar entendendo aí, ressaltando verbos, ressaltando expressões ou estruturas quando elas forem aparecendo. Então vamos lá. Ele veio pedir ajuda. He came to ask for help. He came to ask for help. Ele veio pedir ajuda. Então a pronúncia vai ficar assim: He came to ask for help. He came to ask for help. Ele veio pedir ajuda. He came to ask for help. Aqui o verbo to ask aqui, o sentido de pedir, o infinitivo aqui. He came to ask for help. Ele veio pedir ajuda. Então vamos aqui para a próxima. Continue. Você está indo bem. Carry on. You're doing fine. Carry on. You're doing fine. Continue, você está indo bem. Então, esse carry on aqui, ele é um phrasal verb, ele significa continuar. Continue. Esse carry on aqui é, é você continuar quando você está vivendo como se fosse tempos bem difíceis, como você está fazendo alguma coisa bem que seja bem complicada mesmo. Que é muito difícil mesmo. Então esse carry on tem esse sentido de você continuar lutando. Continue, você está indo bem. Carry on, you're doing fine. A pronúncia vai ficar assim: Carry on, you're doing fine. Carry on, you're doing fine. Perceba que na pronúncia aqui eu sempre coloco os phrasal verbs, por mais que eles sejam basicamente duas palavras, eu coloco como uma, porque na hora da fala, quando você fala carry on, you're doing fine, parece que o carry on ele é falado como uma palavra só. Então, a maioria dos phrasal verbs, contando que eles não estejam separáveis, como acontece às vezes de uma partícula do phrasal verb estar aqui e a outra partícula ficar lá no final da frase ou no meio da frase, quando elas aparecem juntas, geralmente vai ser a pronúncia de como se fosse uma palavra só. Continue, você está indo bem. Carry on, you're doing fine. Na pronúncia, carry on, you're doing fine. Então vamos dar continuidade aqui, seguindo para a próxima estrutura em inglês. Você já esteve no Brasil? Have you been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Have you been to Brazil? Então a pronúncia vai ficar assim: Have you been to Brazil? Have you been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Então, essa estrutura aqui, quando aparecer have you been, você já esteve. Então, uma tradução mais ao pé da letra seria essa. Have you been? Você já esteve? Isso no sentido de pergunta. Você já esteve no Brasil? Have you been to Brazil? Então, esse to Brazil aqui é no Brasil. Você já esteve no Brasil? Have you been to Brazil? Então, mais uma frase em inglês aí com a pronúncia bem simplificada e a tradução em português para facilitar aí o entendimento. Aqui nós temos uma expressãozinha em inglês bastante utilizada. Eu quis trazer ela aqui porque ela é muito boa também. Você vai ouvir muito. Até aqui, tudo bem. Então, quando alguém pergunta como é que está indo alguma coisa que você está fazendo, até aqui tudo bem. Você vai dizer assim em inglês: So far, so good. Até aqui tudo bem. So far, so good. Até aqui tudo bem. Então, essa estrutura aqui ela é bastante utilizada. A pronúncia vai ficar assim: So far, so good.
So far, so good. Até aqui, tudo bem. Então, é muito útil essa estrutura aqui em inglês, essa expressãozinha aqui em inglês. Então, vamos para a próxima aqui. Eu trouxe outra expressão aqui, até onde eu sei. Então, quando você vai explicar alguma coisa, alguém pergunta, você vai lá e diz até onde eu sei, aí você termina a estrutura. Então, em inglês, eles dizem assim, as far as I know, as far as I know, as far as I know, até onde eu sei. Então, a pronúncia vai ficar assim, as far as I know, as far as I know. Então, até onde eu sei, as far as I know, até onde eu sei. Então, essas duas estruturas que eu acabei de trazer aqui, essas duas expressões, elas são bastante utilizadas aí em inglês. Vale super a pena você estar aí aprendendo ela, escrevendo em algum lugar para que depois você possa fazer a revisão do conteúdo, que é muito importante fazer a revisão. Vamos aqui para a próxima. O oceano tem um efeito calmante. The ocean has a calming effect. The ocean has a calming effect. O oceano tem um efeito calmante. Então a pronúncia fica assim: The ocean has a calming effect. The ocean has a calming effect. O oceano tem um efeito calmante. Então, the ocean has a calming effect. O oceano tem um efeito calmante. Então, vamos aqui, seguindo para a próxima frase em inglês. Quando você volta para a escola? When do you go back to school? When do you go back to school? Quando você volta para a escola? Então, a pronúncia vai ficar assim. When do you go back to school? When do you go back to school? Quando você volta para a escola. Então, esse go back aqui é no sentido de voltar, mas quando aparecer o go back, vai ter o sentido de quem está perguntando não está no lugar. Por exemplo, essa pessoa que está perguntando aqui, ela não está na escola. When do you go back to school? Quando você volta para a escola. Provavelmente, quem está perguntando aqui não está na escola, por causa do uso do go back. Se aqui fosse come back, significava que possivelmente, muito provavelmente mesmo, a pessoa estaria na escola e estaria perguntando quando você volta para lá. Mas aqui, provavelmente, quem perguntou isso aqui não estava na escola. When do you go back to school? Talvez estivessem os dois lá na rua e um perguntasse: quando você volta para a escola? When do you go back to school? Mas se o outro já estivesse na escola, ficaria When do you come back to school? Quando você volta para a escola. Então, é isso aqui. O go back é quando o falante não está no lugar. E o come back é quando o falante está no lugar. Ele está chamando para aquele lugar. Então, vamos aqui para o próximo. Volte para seu assento. Go back to your seat. Go back to your seat. Volte para seu assento. Go back to your seat. Então, a pronúncia fica assim. Go back to your seat. Go back to your seat. Volte para seu assento. Então, vamos aqui para a próxima. Ela terminou comigo. She broke up with me. She broke up with me. Ela terminou comigo. Então, esse verbo aqui, esse phrasal verb, broke up, significa terminar um relacionamento. She broke up. Ela terminou. Aqui está no passado, né? Terminou. She broke up with me. Ela terminou comigo. Então, esse terminou no sentido de terminar um relacionamento. Aqui na pronúncia vai ficar assim. She broke up with me. She broke up with me. Ela terminou comigo.
She broke up with me. Ela terminou comigo. Então, mais um phrasal verb aí bastante utilizado, que é o phrasal verb usado para dar um sentido a um término de relacionamento, para você dizer que terminou um relacionamento. Então, vamos aqui para a próxima. Ela me perguntou se eu queria jantar. She asked me if I wanted dinner. She asked me if I wanted dinner. Ela me perguntou se eu queria jantar. Então, a pronúncia vai ficar assim. She asked me if I wanted dinner. She asked me if I wanted dinner. Ela me perguntou se eu queria jantar. Então, mais uma frase em inglês aí com pronúncia para você. Eu sugiro que você que você faça as anotações para que depois você venha fazer a revisão das estruturas, porque é muito importante que o que vai fazer fixar muito melhor na sua memória de longo prazo é fazer as revisões periodicamente das estruturas que você aprendeu. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula de inglês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo aqui. Deixe um comentário se você quiser. Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui na área de comentários. E eu espero você no próximo vídeo.